So box, box, box. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. A redenção, ela vem a cavalo, rompante. Isso aí, Felipe Junqueira. Rapaz, final de semana foi doido. Foi loucura, foi difícil, foi mais difícil do que se pensava, mas finalmente Charles Leclerc ganhou o GP de Silverstone. Como bem disse o Alex Jakes na transmissão inglesa, ele poderia ter ganhado em 2021, ele deveria ter ganhado em 2022, mas aqui estamos em 2026 com essa vitória. Claro, obviamente, eu aqui, advogada do Monegato, estou absolutamente feliz e contente com isso, apesar de o Brasil ter acabado com o meu domingo depois, mas aí a gente esquece essa parte. E vambora pra pauta. Bom, o nosso pódio ao final de um safety car foi Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton, que passou basicamente grande parte da corrida em terceiro, segundo. No final foi terceiro porque a Mercedes não parou George Russell, torcendo ali para que realmente não tivesse uma relargada. E aí, antes da gente entrar em Ferrari, Leclerc, enfim. Meninos, 2021, a gente teve muita discussão e acho que todos nós concordamos aqui que 2021, Abu Dhabi, deveria ter terminado num safety car. Dependendo do fiscal, né, tinha essa questão, poderia terminar safety car por conta de todos os rolês ali e também pela demora que tinha acontecido, porque tinha um contexto que, assim, tinha vezes que dava acidentes como o do Latifi, tipo, para tudo, vai todo mundo pro box, independente do coisa, pra economizar voltas pra ter coisa, só que não foi o que aconteceu. Ficou rodando, como foi nesse domingo. Exato. Então, assim, a conclusão, assim, que a maior parte das pessoas chegou é que ou tinha que ter parado e dado bandeira vermelha, ou tinha que ter terminado no safety car, porque não fazia sentido os pilotos retardatários não passarem à frente, né? Então, assim, grandes discussões, erros de procedimento, né, que todo mundo sabe que aconteceram. E uma das questões era, bom, do jeito que estava, então, deveria ter terminado em safety car, não tinha nada que ter ido para aquela última volta, né? Tem o pânico, né, do pessoal que está controlando a corrida de terminar, e em 2021 principalmente era a última corrida do campeonato, terminar o campeonato atrás do safety car. Mas aí entra aquela coisa, né? Se você não queria que isso acontecesse, dava bandeira vermelha. Exato. E pronto, para a corrida. Como até aconteceu naquela temporada mesmo, né? Exato, como foi nesse domingo. O Verstappen saiu da pista, bateu, coisa e tal, nem bateu, né, mas ficou preso lá na brita. Se você acha que não vai dar tempo, para a corrida e recomeça depois normal, entendeu? Faz um mini sprint. Aí resolveram não parar a corrida e seguiram com as regras de safety car. E seguiram as regras de safety car corretamente. Talvez tenham demorado um pouquinho para mandar os retardatários passarem. Isso você pode até questionar. Mas a partir do momento que mandaram os retardatários passarem, as regras foram seguidas corretamente. Que era basicamente o que a gente sempre pediu, né? O que a gente falou que tinha que ter acontecido em Abu Dhabi 2021. Aí agora me vem a galera puta porque a corrida terminou em safety car, falando que tem que mudar a regra de safety car e que não tinha que ter terminado, que tinha que ter tido aquela última volta. Galera, olha só, assim, minha opinião, assim, vocês precisam decidir, porque houve um erro lá em Abu Dhabi. Aí, bom, os comissários acertaram, eles fizeram o que tinha que ser feito de acordo com as regras. E aí vocês estão reclamando de qualquer maneira, tentando achar pelo em ovo pra descobrir onde foi que eles erraram, se eles erraram, sabe? Mas não teve erro, seguiram a regra como tá escrito. Não dá, entendeu? Não dá. Porque tinha que ter tido uma última volta, tal que eles tivessem parado em bandeira vermelha. Mas do jeito que estava a situação, era pra terminar em safety car. Eu queria tirar essa discussão aqui, que assim, pra mim não é uma não discussão, porque já tem post da Sky UK falando de como mudar a regra de safety car, patati patatá, porque termina de forma anticlimática. Termina de forma anticlimática, gente, acontece, dá merda nas últimas voltas. E aí? Faz parte do esporte. Sim, mas alguém bate chegando no final da corrida, ou é bandeira vermelha, espera limpar a pista e vai para outra largada, ou tem o risco de terminar atrás do safety car, porque no final das contas, eu até acho que, né, essa coisa dos retardatários ultrapassarem podia
poderia ter sido feita, pode ser feita de uma forma melhor? Pode, com certeza. Mas do jeito que a regra está escrita, foi tudo feito dentro da regra. E tem a questão do fator humano fazer gestão de todo esse rolê. Cara, a gente tá falando isso desde 2021. Não é um A mais B, não é um algoritmo assim, pô, aconteceu isso aqui, pá, vai acontecer exatamente isso na Fórmula 1. Não é. Depende de fiscal, depende de leitura do diretor de prova, depende de vários fatores que demoram tempo, porque são executados por humanos. Felizmente, isso a IA não fez ainda, entendeu? Mas olha só, eles esperaram da forma que está escrita na regra. Limpa a pista, passa os retardatários, e aí, depois que os retardatários passam, você não precisa esperar que eles voltem, né, para trás do pelotão, e aí você larga. Foi feito tudo correto, só que não deu tempo. Demorou para tirar o carro do Verstappen, não tinha volta o suficiente, ó. A questão que eu coloquei nesse ponto do humano, e não estou falando que é culpa em específico, entendeu? Eu tava vendo um vídeo da Serrazoli ontem, parece que se tivessem mandado 3 segundos antes os retardatários passarem, daria tempo de ter uma última volta sem safety car. Mas parece que a demora de 3 segundos fez com que não tivesse tempo pra isso, entendeu? Por isso que eu coloquei que é o fator humano, mas nesse ponto em específico não dá pra culpar, cara. Porque como a gente sempre fala que a gente abomina toda vez que entra um trator na pista e os caras ficam ali rodando e poderia todo mundo parar no box por uma bandeira vermelha porque tem uma caralha de um trator na pista. Então quando é feito pela segurança máxima, eu não vejo problema acontecer, sabe? Exatamente. É porque assim, eu vi um monte de fã e o que me pega não é só fã. O que me pega é quando o jornalista faz. Questionando porque não deu chance do Hamilton, do Russell, enfim, tentarem alguma coisa, porque aquela última volta, porque não sei o quê, porque blá blá blá. E questionando também, mas quando foi o Hamilton lá em 2021, né, fizeram a última volta. Galera, vocês querem que o erro continue se repetindo? Porque assim, eu acho que todo mundo aqui concorda que o que quer que seja que eles fizeram em 2021 estava errado. Tanto que quem fez perdeu o emprego. Exato. Aí, a gente passa anos e anos a fio, já se passou 5 anos, e vocês querem que o erro continue sendo repetido porque lá atrás aconteceu com o Hamilton? Não faz sentido. As pessoas, né, teoricamente, deveriam aprender com seus erros. Sim, e consertar a forma de lidar, né, com esse tipo de problema de acordo com as lições aprendidas nesse período. Exatamente. Né? Vai aprendendo as lições. A gente aprendeu. Pô, terminar atrás do safety car é uma bosta. Beleza. Só que nem sempre vai ser possível não fazer isso. E tudo bem, ó. Exato. Ou aplicar a regra da Indy, entendeu? Deu ruim, é vermelha. Pois é, mas aí as pessoas vão reclamar. Aí as pessoas vão reclamar. Mas aí toda hora para. Sim, mas toda hora para evitar que aconteça esse tipo de situação. Ué. Eu não duvido que aconteça, tá? Porque tendo uma gestão estadunidense... Eu até vou falar de gestão estadunidense, né? Ainda depois de um 4-1 em cima de uma gestão estadunidense, né? Na Copa. É possível, se isso for uma grita muito grande e tal assim, deles tentarem começar a olhar pra esse lado. Vai ser focado no entretenimento. É incrível que isso, na verdade, não seja uma pauta ainda maior, porque a gente vê uma Fórmula 1 e já colocando um tema desse fim de semana, que traz sprint pra umas questões bem nada a ver, pra umas pistas bem nada a ver, e assim, sprint esse fim de semana foi legal, mas artificial, né? Foi ali muito no explosão de motor ali, dessa questão das energias que tem de 50 cacete por cento lá e tal, assim. Eu não vi naturalidade nas disputas da sprint dessa vez, saca? Não, porque em Silverstone, né, com o layout da pista, o que a gente viu foi um monte de ultrapassagem de bateria. Tanto que, a partir da volta 11, né, foram 18 na sprint, a partir da volta 11 não teve nenhuma troca de posição. Acabou a bateria. Não, todo mundo passou a usar a bateria de uma certa forma e ninguém mais ultrapassou ninguém. E pronto, chega. Então, todas as ultrapassagens que a gente viu ali, teve briga, né, Hamilton e Russell, teve briga, bastante ultrapassagem, mas bastante ultrapassagem quando um carro, a ultrapassagem do Antonelli no Hamilton, o Hamilton não tinha bateria, o Antonelli meteu a bateria ali chegando na Copse, passou e é isso. Então, assim, é artificial? Tá dentro da regra desse ano? Tá, que é o que a Fórmula 1 é esse ano, mas não dá pra dizer que, tipo, caraca, que ultrapassagem. Mais ou menos.
Pois é. Sim, a gente já falou tanto dessa regra desse ano, né? É uma coisa tão complicada. E parece que só vai mudar de verdade lá pra 2031, que é quando eles querem voltar com V8 e estão falando até de voltar com abastecimento, que é uma lástima. Carbono zero. Não podemos esquecer. Carbono zero. Enfim, não adianta, a gente vai ter que lidar com isso, os pilotos vão ter que lidar com isso. É um monte de IA aprendendo onde é que eles têm que ter mais energia, e aí é atualização de software, é mudança, sabe? É um monte de coisa tecnológica e aí eu sou obrigada a concordar com o Alonso de que, assim, no momento, os talentos não são o principal da Fórmula 1. É apertar botão, é a tecnologia, é a IA que está fazendo um monte de trabalho. O Damon Hill comentou em cima dessa fala do Alonso, concordo 100%. Essa é a minha preocupação. Nós estamos aqui no cúspide de ter uma tomada da IA, né? Uma tomada da humanidade pela IA. A gente está aqui nesse limite aqui, né? A gente precisa entender o que a gente quer para nós e pegar pra gente com urgência. A Fórmula 1 é a Harbinger. Ele falou uma frase interessante. Fórmula 1, F1 is a harbinger of the shape of the things to come. Eu não consigo eu não tô nem conseguindo traduzir. A Fórmula 1 sempre foi, junto com Le Mans, o que ele está dizendo aí, né, que a Fórmula 1 sempre foi o lugar onde o futuro é apresentado primeiro. Uhum. Mas, eu não sei, eu acho que só vendo a reação dos pilotos, já a mudança pro ano que vem, a gente vê que o futuro desse ano... Tá fadado a um fracasso do passado. O futuro apresentado esse ano não vai ser o futuro, né, que a gente vai ter, ainda bem. Ao longo de toda a corrida, na verdade, né, tanto da sprint quanto da principal, as ultrapassagens foram todas nesse mote, né? E fica uma sensação estranha, assim, por exemplo, a própria largada, né? O Kimi errou a largada mais uma vez, não tinha potência, perdeu 2 posições de cara na largada. Então, tem certas coisas que já ficam meio que pré-desenhadas, né? Tipo, não vai gerir direito a bateria na volta de apresentação, pronto, a largada foi pra cá do caralho. Você não tem o que recuperar ali, se você errou alguma coisa na volta de apresentação, porque a IA vai lá e faz um deployment aleatório e gasta a tua bateria antes de você... Numa pista onde você não tem muito como recuperar ainda por cima, né, o prejuízo é grande. Pois é, então é realmente muito complicado. Mas falando de corrida... O Denis escreveu aqui uma coisa ótima. Motor Mercedes Tostines. Russell não vai mais longe porque tem medo e o Antonelli vai longe e quebra por não ter medo? Dessa vez não foi o motor, né? Foi um grande azar do Antonelli, né? Que ele quebrou ali a coisa do duto de freio, né? Aquela parte que segura o duto de freio numa zebra. Mas ele realmente está tendo muito azar, né? Porque eu acho que isso a gente não pode dizer que é culpa do piloto, de ter perdido a vantagem gigante que ele tinha e que já meio que deu uma desaparecida agora, né? Uhum. A vantagem dele pro Russell e pro Hamilton, né? Porque o Hamilton continua ali rondando, né? Exatamente. Eu tava, né, desesperada com o Kimi chegando, né? Porque ele ia chegar, de fato, ele ia chegar no Leclerc. Apesar de você olhar os gráficos, né? O gráfico da corrida do Leclerc foi super estável, assim, né? Foi consistente. Tem um gráficozinho que faz uns desenhos, assim, umas ondinhas, né? A ondinha dele ficou curtinha ali num espaço pequenininho de diferença entre as voltas, né? O que demonstra que o carro tava muito bom. Mas o Kimi, depois da parada dele, tava vindo igual louco. E aí volta no que a gente estava falando, né? Aqui, aquela velha frase do Murray Walker, né? De que chegar uma coisa e passar é outra, não necessariamente mais, né? Pois é, agora não tem mais, não tem muito o que defender. Ainda mais em Silverstone, né? Cheio de retas e tal. Se você tem mais bateria, você vai ultrapassar. Não tem nem discussão. Então, se ele não quebra, era segundo lugar. E eu acho que tava todo mundo com essa ideia, assim, apesar de o primeiro stint ter sido muito bom, do Leclerc. Acho que tava todo mundo assim, cara, o Kimi voltar com ritmo bom, ferrou, porque essa motor Mercedes é muito melhor do que o motor da Ferrari, né? E quando ele quebrou, foi meio assim, meu Deus do céu, o Leclerc finalmente tem sorte na vida. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. A estratégia que a Mercedes usou foi perfeita. Ia ser de novo o Leclerc liderar grande parte da corrida e ser ultrapassado no finalzinho. Ia ser 2021 de novo. Exato, porque ele não ia ter com o que brigar com o Antonelli. Sorte que o Antonelli não é o Hamilton, né? Porque o Hamilton tem o cu virado pra lua e dá muita sorte, enquanto o Antonelli claramente não tem tanta sorte assim. Domingo não deu tanta sorte assim o Hamilton, porque a Mercedes, né,
não parou o Russell quando teve oportunidade, e aí no finalzinho roubou esse segundo lugar do Hamilton. Aí é aquela coisa, né? O Mercedes, estando atrás na pista, escolhe o que vai fazer e escolheram bem. Eles não tinham nada a perder. Se eles não param, o que ia acontecer era o Hamilton ia ultrapassar ele na relargada, porque o Hamilton tava com um pneu muito melhor, né? Então tinha muito mais chance de o Hamilton ultrapassar ele na relargada e ele ia continuar em terceiro, né? E se ele para, ele ia continuar em terceiro. Então... E aí ia ter que arriscar para ultrapassar o Hamilton numa última volta, sem overtake, né? Que tem isso pois também. É. Né? Na relargada de uma volta só não ia ter overtake. Então eu achei assim que a Mercedes apostou e mandou muito bem na estratégia, justamente por isso, porque eles estavam atrás e eles escolhiam, né, baseado no que a Ferrari ia fazer. Não tem muito, eu não acho que a Ferrari tenha errado, acho que eles fizeram certo, né, cobriram possibilidade de repente não parar o Hamilton e o Russell ter um pneu melhor atrás dele, mas a Mercedes cobriu a coberta deles. Então, beleza. É isso aí. É do jogo. Faz parte. E talvez a Ferrari também não esperasse que não fosse ter, né? Que fosse terminar no safety car. Acho que a Ferrari estava contando de que ia voltar, né? Com certeza. Não tem nenhuma dúvida que a Ferrari se preparou para que a corrida voltasse. Acho que eles não estavam contando com a demora, né, de tirar o carro do Verstappen, de limpar a pista e tal, e aí a demora do procedimento todo de volta. O Burt Mylander, né, que dirige o safety car, inclusive tentou, cara, eles estavam mega devagar. Uhum. Foi super, super, super devagar para ver se dava tempo, mas não deu tempo. Então, que nem eu falei, foi coisa de 3 segundos, assim. Agora, George tem que... Assim, ele tá dando muita sorte. Não parece, mas ele tá dando muita sorte, cara. O George teve um meme que eu botei até no Instagram esses dias, que era o George versão Woody, né? Aí era, faz nada, termina em P2. Tem sido o George esse ano. E essa que é a questão, né? Porque ele claramente tá perdendo. Perdido e perdendo. Sim. Ele tá perdendo pro Antonelli. Só que tá dando sorte e marcando mais pontos que o Antonelli. Porque, cara, na moralzinha, a gente tá falando que é 25 pontos de diferença. É uma vitória, não é uma coisa assim? É que o Si não entra na jogada, né? Mas se não tivesse esses 2 problemas com o Antonelli nas últimas 2 provas, era coisa de 60 pontos de diferença, cara. Uhum. Sim, com certeza. O Antonelli teria aumentado a vantagem, né? Porque ele tava na frente do Russell. Total. Mas isso aí, infelizmente, é do esporte também, né? Sim. Uhum. Isso aí não tem jeito. E mais uma vez, como eu disse lá atrás, né? O Russell que correu em casa e sem torcida, né? Porque parece que o inglês não vai muito com a cara dele, né? E o Lando tem a arquibancada dele, né? E o Russell não. E aí teve uma dessas entrevistas, né, que aí botaram lá, acho que os 2, não sei se botaram os 4 britânicos, mas o Russell e o Norris estavam juntos. E aí o Russell brincou que ele ia roubar uma parte da arquibancada do Norris pra ele. E aí o Norris falou, não, porque quem tem mais fã sou eu, então a parte financeira do negócio eu que ganho. Ele já cortou ali uma brincadeira do Russell, né, claro. Naquele... esse humor inglês que eu acho bem paia, mas enfim. Inclusive, a galera até estranhou que o Lando deu um corte no Bortoleto, assim, numa dessas coletivas, assim. A galera até achou que ele tava sendo grosso com o Bortoleto. Não, é só esse humor inglês que é bem inglês, né? Bem inglês, e assim, e o do Norris é especialmente afiado, assim. Pra mim, ele de fato beira ali a falta de educação. Eu particularmente, não gosto. Mas, assim, tem que dizer que achei incrível o tamanho da arquibancada do Norris e como as pessoas realmente abraçaram a coisa de ser a arquibancada do Norris, porque tinha até na arquibancada do lado sobrando um pouco de gente de amarelo e tal. Claramente foi uma promoção ali que deu muito certo. Me surpreendeu, confesso. Ele conseguiu fazer o branding dele, né? Bom, mal ou bem, ele foi o campeão ano passado. Então, dali dos ingleses que estão na pista hoje, ele é o cara que tem mais potencial. É o campeão mais recente, né? Com certeza. Não que esse ano ele esteja indo a qualquer lugar, né? Porque a McLaren vai tá realmente numa situação ali de zona de, né, terra de ninguém, porque não é rápido o suficiente para combater o pessoal da frente, mas é mais rápida que o pessoal do midfield. Então eles ficam meio
E tem uns lampejos, Vocês não né? têm A que fazer. McLaren tá tendo uns lampejos aí, mas é só isso, lampejo. E o Oscar tá ruim, o Oscar tá fraco esse ano. Tá Tá. sentindo bastante. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, mas ele não tá se entendendo com o carro, né? Não tá conseguindo extrair performance do carro, então tá realmente bem fraco. Aproveitando que a gente trouxe a McLaren aqui, agora era a hora que todo mundo tá esperando, mas segura a audiência, que nem João Kleber, né? Mãozinha assim. Segura a audiência. Segura a audiência. Para aí. Vou trazer aqui uma coisa que você tava colocando na pauta aqui, que é Max. Por que eu trazer Max, né? Porque rola essa parada que vocês já falaram do Oscar, aparentemente bem chateado das ideias com o rolê, e agora começa a rolar uns papinhos de troca-troca, né? Do McLaren, né? No lugar do Oscar, o Oscar indo pra Red Bull. E a Red Bull que tá num clima de que falta só um Léo Dias ali pra jogar tudo pra fora, né? Que a galera tem falado. Então, assim, vocês acham que isso já começa a pesar na mente do Oscar? Eu acho que o Oscar, de fato, está pensando em sair da McLaren desde o ano passado, tá? Porque ano passado ele com sei lá quantos pontos na frente e a McLaren não deu preferência pra ele. Aí quando eles começaram a disputar ele e o Lando, a McLaren claramente fez coisas que favoreceram o Lando. Pode não ter sido proposital, mas fez. E a gente falou disso ao longo do ano passado, né? E disse que, rumores dizem que, o Oscar já tá puto com a McLaren desde Monza do ano passado, né? Que a McLaren errou com o Lando e eles fizeram o Oscar corrigir a cagada deles, né? Então, a partir daí, o Mark Webber já tá tentando tirar o Oscar dessa área o tempo todo, apesar de a McLaren falar que está muito feliz com os dois pilotos dela, patati patatá, mas não necessariamente os dois pilotos estão felizes, não é mesmo? Então, parece que de fato tem essa possibilidade. E aí, a Red Bull tá puta porque o Max não avisa pra ela, tipo assim, olha, estou procurando coisas fora, ou não, vamos renovar mesmo. O Max falou que não vai falar nada, deixou eles congelados até outubro, que é a data limite do contrato dele, né, de ele renovar, dizer se vai renovar ou não. E a Red Bull tá puta, no sentido de que, porra, você foi campeão com a gente te deu tudo, patati patatá, o mínimo que a gente espera de você é, pelo menos, avisar a gente com um pouco de antecedência pra gente poder cobrir a tua saída. Sim, total. Não tem o que fazer, se ele quiser sair, ele vai sair, mas o que a Red Bull aparentemente está pedindo. O tipo de lealdade do Verstappen, eles estão muito enganados, né? Eles não conhecem o piloto que eles têm no carro, né? Eu acho que eles não estão esperando uma lealdade tipo nível Leclerc com a Ferrari, que vai renovando sem nem saber o que vai acontecer. Mas acho que eles esperavam, talvez a palavra não seja lealdade, seja um cuidado ali de ele não fuder com eles de verde e amarelo, entendeu? Eu acho que ele tá esperando pra ver, porque assim, no presente momento, a Red Bull é uma melhor aposta que a Sim. McLaren, né? Só pensando na Fórmula 1. A questão é que a McLaren tem outras modalidades que ela pode oferecer pro Max, né? Sim. Acho que essa é a grande questão. Ele pode ir correr em Le Mans, ele pode correr de GT, então assim, ele tem opções, além da Fórmula 1, se ele for parte da McLaren. Mas assim, eu acho que ele tá esperando para ver qual vai ser, ué. Ele nunca fez segredo de que ele não é exatamente a pessoa mais leal nesse sentido de tipo, não, vocês, né, me deram a minha carreira, então eu vou retribuir. Não. A postura do Max e da família Verstappen como um todo é muito mais assim, eles têm que ser gratos por eu estar aqui. É. Uhum. Bom, basta lembrar de como foi quando o Verstappen chegou na Fórmula 1, né? Que o Ios fez um leilão entre a Red Bull e a Mercedes, descaradamente, não escondeu de ninguém que era isso que ele estava fazendo. Tava esperando para ver quem ia dar mais. E tudo bem também, né? Não tô dizendo que tá errado, não, tá certo. Conseguiu lá o melhor que podia pro filho dele. Tá jogando o jogo. Assim, o Max tá fazendo o que é melhor pra ele e ele tá certo nesse lado, né? Ele tá deixando as cartas irem até onde der pra aí ele abrir. Agora, também entendo o lado de a Red Bull ficar tipo, poxa, pelo menos avisa aí pra gente com alguma antecedência pra gente não ficar na merda. Mas ele não vai fazer. Até porque ele tá esperando pra ver quem vai ser a melhor aposta. Sim. Né? No momento, com certeza, não é a McLaren. Né? A Red Bull é uma melhor aposta nesse momento. Mas, vamos ver cenas do próximo capítulo. E tem uma outra coisa. O Hadjar tá começando a incomodar. Sim. Com certeza. O Hadjar tá cada vez mais ficando no mesmo segundo do Verstappen, né? Ele tá sempre ali rondando. Na corrida, eu acho que é uma questão, né? O Hadjar, o ritmo de corrida dele ainda não dá nem para saída, não dá nem para começar a comparar com o do Verstappen. Mas no qualifying, que é o primeiro obstáculo, ele já tá
né, ganhando do Verstappen aqui e ali, ele já tá incomodando. Dizem que esse lance acontece, inclusive falar de lance daqui a pouco, porque, nossa senhora, porque o que dizem que na Red Bull tem acontecido, que ele quer arrumar o jeito dele de se virar com o carro, e que os outros pilotos ficavam muito olhando o jeito do Verstappen arrumar o jeito que o Verstappen arrumava o carro pra ver se conseguia alguma coisa. Então, é o caminho que todo mundo achava que deveria ser quando você senta ali no Red Bull, apesar de ser aquela frigideira ambulante que era o carro, entendeu? Mas parece que dos pilotos que sentaram lá, só de fazer o óbvio, o Hadjar tá se dando bem. Eu acho que o Hadjar também teve uma sorte, entre aspas, de que ele pegou uma virada de regulamento. Na virada de regulamento, é mais difícil da equipe achar logo de cara o que seria o acerto ou o que seria o formato do carro que se encaixa melhor com o Verstappen, né? É que nem quando em 2022 que o Pérez, no início, ele tava ali. O Pérez ganhou umas corridinhas, né? Ele fez um bonito ali durante um período. Exato. Até que não mais, porque aí o Verstappen entendeu o que era melhor pra ele, começou a botar o carro do jeito dele e pedir as alterações que funcionavam pra ele. E a Red Bull foi fazendo porque, no final das contas, era aonde o carro ficava mais rápido, só que o Pérez não conseguia lidar com aquilo. E agora tem um outro componente, né? O GP tá saindo pra McLaren. Tem isso também. E aí parece que a Red Bull tá cortando o GP de algumas informações, por motivos óbvios, ele tá indo pro concorrente. É absolutamente normal, né? Isso acontece em todas as equipes quando a pessoa vai sair. Exato, só que nessa o Verstappen acaba perdendo um pouco também, porque o engenheiro dele, o engenheiro-chefe dele, o cara que é o parceiro máximo dele, não tem todas as informações. Não pode ter todas as informações. E talvez até pela proximidade que os dois têm, isso tenha deixado o Max puto também. Sim, é bem provável. E aí, sem contar que o GP é uma ótima conexão com a McLaren, né? Pra McLaren, é 10 de 10. Pega um puta de um engenheiro com experiência pra cacete que ainda tem o contato do tetracampeão mundial, tipo... Ele tá indo porque ele quer também, né? Não é que a Red Bull tenha expulsado o GP. Ele resolveu que queria estar indo pra uma posição superior à que ele tem e tal, tudo bem. Mas é um fator, com certeza. Sim. Agora, que é normal, absolutamente normal, que ele vá perdendo, né, acesso a informações... isso vai respingar no Verstappen, não adianta. É o modus operandi padrão de todas as equipes. Você vai estar indo para o concorrente, você vai, né, lentamente perdendo acesso ao que a gente está discutindo, principalmente nas coisas para o futuro. E a gente vê muito isso com o piloto, né, quando o piloto muda de equipe. Só que é a primeira vez que a gente está tendo isso tão claro com o engenheiro. E talvez com o engenheiro seja pior. Porque o piloto pode não saber, mas os engenheiros dele podem manter aquela informação e trabalhar em cima daquela informação que o piloto não pode ter mais, né? Que não vai ter mais ingerência sobre. Agora, o engenheiro não poder ter a informação é muito complicado. Porque ele não pode, como você falou, né? Quando é o piloto, o engenheiro ainda pode agir, né, de acordo com essa informação sem explicar para o piloto exatamente o detalhe. Mas se o engenheiro não tem acesso à informação mais, aí realmente complica para fazer qualquer coisa com os planos que a equipe está desenvolvendo. Pois Verstappen está aí numa sinuca de bico e realmente é algo bem possível, essa troca aí de Oscar e Max. O que faria da McLaren uma Chernobyl? Eu acho que é um risco enorme que o Verstappen vai correr, mas a gente também não pode esquecer que a McLaren é uma equipe que mostrou que tem qualidade, isso a gente não pode duvidar. Eles estão ainda se entendendo, né? Esse ano não está sendo a performance que eles gostariam, com certeza, mas é uma equipe que já provou nas últimas temporadas que tem a capacidade de melhorar um carro bastante. Tá na hora, Aninha? Tá na hora? Assim, os outros da vitória do Hamilton fez uma super chamada, agora tá na hora de fazer uma super chamada também, Aninha. Meu Deus. Acho que a super chamada eu fiz lá no início. Já gastei a minha super chamada lá em cima, porque a frase do Alex Jacques foi sensacional. Tem a do Vanzini também, né? Que ele mandou a Casa Louro, que é na casa deles, né? Porque ele tem uma casa tua, que é na sua casa, na nossa casa, a Casa Nostra, e agora ele mandou na casa deles. E deles aqui no sentido não é dos pilotos necessariamente britânicos, mas é das equipes britânicas, é ali da McLaren, é da Williams, né? Que são as grandes rivais da história da Ferrari, apesar de a Williams estar onde está. Então, foi muito legal também a Casa Louro, né? Muito bom, muito bom.
Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Enfim, como eu disse lá no início, essa vitória dele em Silverstone vem sendo construída já há um tempo, porque Silverstone é das melhores pistas dele, apesar de ter tido aí alguns anos de sofrência, com muita chuva, carro ruim e que não colabora, enfim. Silverstone é uma das melhores pistas do Leclerc. Ele tem sido muito questionado nas últimas corridas. Tem erro dele, tem problema mecânico, tem questão de feeling mesmo, que ele não estava tendo feeling no carro, e isso fica muito claro nas classificações, porque é o nosso quali merchan, que a gente chama, entre os fãs dele, né? Porque todo mundo fica falando que ele só... Os haters falam que ele só classifica, né? Aí a gente pegou pra nós também, né? É o nosso quali merchan, isso aí. E ele não estava conseguindo fazer uma classificação decente, porque ele estava sem feeling nenhum no carro. E aí tem toda a questão de que ele trocou de disco de freio, teve as atualizações, então ele tá se adaptando a muita coisa ao mesmo tempo, em 3 corridas que seja. E nessa corrida ele falou que achou ali o pulinho do gato, ele tava olhando os dados e falou assim, acho que tá aqui. Uma parada entre a quali da sprint e a quali normal, ou seja, durante a sprint ele achou um pulo do gato ali que ajudou na corrida. Quando ele tava analisando os dados da quali da sprint, ele falou, olha, acho que tá aqui, depois que acabar a sprint a gente tem que mexer nisso aqui. Não sei exatamente o que é, porque ele também não falou, e não vai falar, mas ele encontrou alguma coisa ali e fizeram a mudança depois da sprint, na qual ele largou muito mal, mas o ritmo de corrida estava bom. E aí eles mudaram o carro todo para a classificação e funcionou. Agora o que ele falou vamos continuar trabalhando para que isso que eu achei aqui em Silverstone se repita nas outras pistas. Que é sempre a dificuldade com esse tipo de coisa, né? Traduzir quando você acha, achei aqui uma forma de fazer o setup do carro que funcionou nessa pista, é sempre uma dificuldade. Falar assim, tá bom, mas vai funcionar em todas as pistas? É o desafio agora para a equipe, né? Sim, e aí ele tá focado agora em continuar trabalhando para que consiga manter esse feeling do carro, porque foi o que ele falou, se eu tiver esse feeling que eu tive esse final de semana, os resultados vêm. A questão é eu conseguir manter esse feeling. Que foi uma coisa que o Hamilton achou lá no Canadá, né? Acho que onde o Hamilton achou esse momento, teve esse estalo, foi no Canadá. Sim. Que aí, enquanto isso, o Charles estava tendo problema de freio. E aí teve 2 corridas com problema de freio, e aí veio uma atualização, no mesmo tempo que ele mudava de freio, então assim, meio complicado, mas agora parece que ele achou esse lugar e espero que fique, porque foi um lugar muito bom, a classificação dele foi muito boa, e a corrida, nossa, a largada foi sensacional, e o fato de ele ter aberto pro Kimi, né, mais até do que pro Hamilton, mas ter aberto pro Kimi, que era o mais importante ali pra Ferrari, era ter essa distância do Kimi, foi surpreendente. O primeiro stint dele foi bastante surpreendente. E aí eu vou pedir a opinião de vocês, porque eu não vi a corrida toda, eu vi o final da corrida. Eu tava no trânsito e eu falei assim, eu não vou nem abrir isso aqui. E aí quando deu tipo mais 11h30, 11h40, eu falei, deixa eu olhar aqui o live timing. Aí quando eu abri o live timing, tava ele lá em primeiro lugar, tava ele e Hamilton, tava 1-2. E eu tô, o que tá acontecendo aqui? Realmente a Ferrari tava com um ritmo bom, né? O carro tinha uma boa performance. A corrida, né, foi muito boa para a Ferrari, apesar do Hamilton no final ter perdido ali o lugar dele, né, do segundo lugar, que, né, ele só tinha herdado porque o Antonelli tinha tido problema, então na verdade ficou meio que assim, é difícil dizer se o Leclerc achou alguma coisa no carro e o Leclerc agora tá na briga. Não sei. Não tem como dizer. Uma coisa que eu vejo relevante é que quem tá na frente e larga bem na frente, se você não chama George Russell, você tende a ganhar a corrida. Não tô falando isso questão de competência ou não do piloto. Apesar que porque aconteceu mais com o Russell de perder corridas. Mas é aquela questão que a Aninha sempre fala, até do último ano, né? De assim, uma coisa é você fazer a corrida no meio do bololô, outra coisa é fazer a corrida em primeiro de cara pro vento. E parece que apesar de toda a mudança de regulamento e regra que teve desse ano, esse carro ainda tem esse aspecto de que assim, se você tá de cara pro vento, você vai ter a vida muito mais facilitada no rolê. Então, nesse ponto é muito importante você ter mais um player lá na frente, como diria o outro, entendeu? Porque
num dia que a Mercedes faz as Mercedice por conta dos 2 pilotos, como foi nesse fim de semana, você tem uma chance. E você tem mais um carro lá na frente pra fazer isso. E isso mostra um caminho, entendeu? Poxa, talvez o sábado seja extremamente relevante pra alguém disputar com a Mercedes. E o Leclerc, ele é o cara do sábado, basicamente. Que a Aninha sempre fala aqui. Fez todo um simpósio pra falar sobre isso. E isso pode sim ser um fator. Porque assim, pô, vai lá, nem que seja algumas 3, 4 provas nas próximas seguintes. Que nem, não falo nem o Leclerc na ponta, mas tipo, Hamilton em primeiro, Leclerc em segundo. Com 2 Ferraris na frente, é diferente de você ter uma Ferrari e uma Mercedes na frente. Pra você disputar e ultrapassar e tudo mais assim. Nem tô falando questão de jogo de equipe. É questão de simplesmente ter uma dificuldade a mais, entende? Porque querendo ou não, se o George tem um desempenho melhor que o Antonelli, o Antonelli tem um desempenho melhor que o George numa pista, o Totão vai chegar lá e falar, ó, fica esperto aí que o outro vai passar você. Não tem como fazer isso se você tem 2 carros vermelhos na frente, entende? Então, assim, se constrói um caminho. E isso eu acho legal, que a gente não vê, tipo, uma construção de caminho. Talvez uma construção de caminho possível seja essa de você fazer um sábado bom e se beneficiar desse sábado bom no domingo. Sim. Se tá no ar limpo, todos, qualquer carro que chegue e abra uma corrida no ar limpo, ele vai ter mais chances. Se for a Mercedes, então, mais ainda. Mas ainda assim, com a questão do potência, é muito complicado. É muito complicado, principalmente em pistas como Silverstone. Vamos ver a Hungria, porque a Hungria já vai ser outra parada, mas tem Spa ainda no meio do caminho. Porra. Também vai ser interessante porque é Spa, mas Spa tem um pouco mais de frenagem, né? Então, de repente, não vai ser tão trágico assim para as baterias. Mas é uma pista também onde a gente vai ver, com certeza, aquelas ultrapassagens meio artificiais, por assim dizer, que o cara simplesmente gasta a bateria e é isso. E quem tá defendendo não tem bateria para defender mais e é isso. Ultrapassagem simples. Mesmo que é artificial, e elas foram assim, tem questão que você consegue ver onde tá o artificial, onde tá o técnico do rolê, né? Porque o Hamilton fazer uma ultrapassagem nessa pista é um deboche, né? Mesmo ele sabe onde colocar o carro, cara, independente de como for, sem jogar por fora e tal, assim, ele tirou o Russell pra merda um tanto de vez na prova, cara. Silverstone é das melhores pistas dele, se não for a melhor, né? Ele é o maior vencedor da pista, é a pista em que ele mais venceu também. Sim, quem tem mais pódio, tem uma parte da pista que tem o nome dele, inclusive, né? Pois é, ele é o dono e proprietário dessa pista, né? E ele foi bem. O Leclerc foi melhor, mas ele foi bem. Não é como se ele tivesse sido... Ele só não foi segundo por conta de tudo que a gente falou no começo. Exato. Não é como se ele tivesse sido merda. Ele foi muito bem. Ele teve um bom ritmo. Ele reclamou que ele errou o setup de asa dianteira dele, que ele botou pouca asa. Então, no primeiro stint dele, ele não tava nem conseguindo virar o carro direito de tanto understeer. E aí, depois ele foi pro box e ajeitaram. Mas ele, mesmo assim, ele foi bem. Ele foi muito bem. E eu acho que, assim, a tendência da Ferrari era basicamente o que eu esperava ano passado, e espero que seja esse ano, a partir de agora, é ter uma corrida que um vai melhor, a outra corrida o outro vai melhor, e eles vão ficar trocando porrada. Só para completar, o Hamilton teve 21 corridas em Silverstone, tem 9 vitórias, 7 poles e 16 pódios. Tranquilo, né? É muito absurdo isso, cara. 367 voltas na liderança, tá bom? Tá bom pra você? É aquele meme do já acabou, Jéssica? E pra terminar aqui o Ferrari Cast, eu só preciso falar que o Leclerc é um bocó, um idiota, e que aquele rádio dele do final foi muito hilário. Levando aquele meme velho pra cacete do cara falando do Tough Times Don't Last, Only Tough People Last. E fazendo um barulho estranho com a boca. Meu Deus do céu, cada onde eles tiraram isso? Os debriefs dessa equipe dele deve ser a coisa mais caótica do universo, porque ele não tem um neurônio no lugar, esse garoto. A não ser na hora que tá pilotando, né? Aí tudo se encaixa. Seguindo, depois dessa felicidade, Bortoleto, né, gente? Marcou bons pontinhos, né, o Bortoleto? Espetacular a corrida dele, muito boa. Lembrando que o Hülkenberg não tem pontos pela Audi ainda, tá? O Hülkenberg tá no zero ainda. Os poucos pontos da Audi são de nosso Gabi Bortoleto.
Então, deixa isso aí, assim, anotadinho aí na cabeça de vocês, guarda essa informação, porque ela é importante. Em compensação, aí eu vou fazer uma outra comparação, que é o Stroll ainda existir na Fórmula 1. Cara, eu vou te falar que, assim, é uma situação completamente bizarra, porque eu não consigo entender por que ele ainda tá na Fórmula 1. No sentido, assim, de ele claramente não tá mais afim, né? Acho que é muito claro que ele não tem mais saco pra nada. Perguntaram pra ele, né, se ele tava animado com o negócio da Lego, ele falou... Ai, meu Deus, que ódio. Pô, se eu sou um cara da Lego, dou um fecha na Fórmula 1, velho. Por escolher ele pra colocar nesse tipo de entrevista, assim. Porque, cara, Lego é diversão, Lego é brincadeira e tal, assim. Coloca uma galera que vai dar uma exaltada na sua marca, sabe? Isso é uma publi. Então, aí você vai lá e coloca um... Exatamente. É publicidade desse de um parceiro da Fórmula 1. O cara daquela resposta que ele deu é ruim pro parceiro da Fórmula 1. Estavam tentando fazer o hype ali do lance, que obviamente é ridículo, né? Não tô falando que é, porra, uma promoção fantástica, é maneiro e tal, mas que seja, não é nem um pouco o evento principal, mas o cara que tá ali, né, que é parte do jogo, tem que também entrar no hype um pouquinho e falar, não, vai ser legal, vai ser divertido, da outra vez foi legal, mas, né, não tinha um carro para cada um, acho que dessa vez vai ser melhor, e pronto. E próxima pergunta. A Aninha falou do Norris, o Norris mesmo deu uma zoada no Stroll, né, nessa entrevista, que ele falou, não, eu tô animado. Sim, pô, tem que estar animado, cara. Patrocinador, a gente tem que, né, trabalhar pelo patrocinador. Todos eles fazem isso. Sim, e no final das contas foi uma coisa que é pra ser divertida, né? Eu acho que a Lego fez aquele especial lá e tal, todo mundo se amarrou, não só eles, né? O público se amarrou, mas eles também se amarraram, porque, vamos combinar, desfile de pilotos é a coisa mais que eles têm no domingo, né? Exato. Então, a Lego conseguiu levar um pouquinho de animação, de diversão pra eles, até de descompressão. E diferente, né? Diferente, cara. E olha que eles até tentaram estragar isso no próprio domingo, né? Quando o Sulayem vai lá só com um kart, né? Um kart que ele pegou na Granja Viana lá. E falou, eu vou correr com esses caras porque eu sou amigo deles. Nossa senhora, cara. O Sulayem me dá uma vergonha alheia que, assim, realmente... É o Michael Scott purinho, cara. Incrível, velho. Só que o problema é que eu acho que o Michael Scott ele tem um coração mais bondoso, né? Depois de umas certas temporadas, o dele vai só piorando. Mas assim, a gente falou por cima do Bortoleto. É uma coisa que eu queria eu queria trazer do último programa que a gente falou. Ele construiu isso, ele se manteve aonde... É o que a gente fala, em condições de. E aconteceu, entende? E, cara, claro, já dá pra gente cravar agora que sim, o Bortoleto entendeu melhor o carro da Audi que o Hulk. Entende? Ele entende os limites, ele consegue levar o carro do começo ao fim, consegue largar bem. O Hulk não tá conseguindo fazer isso. Largar bem é forçado, porque a Audi tá com problema de largada, largar bem pra condição do carro, né? Que ele tem, né? Na sprint eles largaram bem na mal, condição, né? Que o carro dá pra eles, né? Isso que eu tô falando. Não falando agora largar bem de largar bem mesmo, é outra conversa. É outra briga, essa é uma briga diferente. Se tem um problema que a Audi tem, que ela precisa focar é largada, porque puta merda, às vezes eles até classificam bem, poderiam estar ali numa briga, estão com um ritmo ok, mas não conseguem brigar por ponto porque eles largam tão mal que eles perdem um monte de posição e aí depois não dá pra recuperar. Porque a gente também não pode esquecer, né, que essa largada ruim da Audi põe eles atrás de uns carros que são parelhos com os deles. Exato. Né? Se o Bortoleto largou em 11º com a punição do Gasly e segurou a posição e tal, marcou bons pontos porque, né, do top 8 desapareceram alguns carros. Ótimo, aproveitou a chance que teve. Mas se tivesse largado mal, caído para 13º e tivesse que brigar com as Alpines e tal, a corrida muda completamente de figura. Então, tem que, com certeza, não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade com largada ruim. E uma coisa que a gente não citou, né? O Alonso conseguiu finalmente a 33. Sim. Do jeito que ele merecia. Na corrida de Lego. Mas quem disseram que ele cortou caminho, né? Então... todos eles tentaram cortar caminho também, ficou todo mundo na brita. Mas, cara, você falou do Alonso, a Aston Martin, cara... Tá risível num nível que eu não achei que eles iam chegar, assim, tomando 1 segundo da Cadillac, que não consegue dar 3 voltas, que pega fogo nos freios e mesmo assim a Aston Martin não consegue ganhar dele. A briga lá atrás, né, com a Williams também tá entrando nessa briga lá atrás, a briga lá atrás tá ficando trágica.
É difícil dizer quem tá em situação mais lamentável. Aí depois das férias de verão deles, né, é que a Aston e a Honda vão levar as atualizações e vão chegar com um novo carro. Não, a Aston prometeu para a Hungria. Vai ser um novo carro. Vamos ver. Não aceito menos que P3 pro Alonso. Não é? Cara, mas se você pensar que eles estão tomando 1 segundo, né? Eles estão classificando 21 e 22 e estão tomando 1 segundo do 20, um novo carro talvez leve ele ali para brigar pelo 17º, né? No máximo, né? Estourando. Até porque sem melhorar o motor também, nada acontece feijoada. Mas, cara, foi o que todo mundo falou que ia acontecer, né? Eles deram poder ilimitado pro Newey, abraçaram a Honda para fazer um negócio novo, que a Honda, né, infelizmente, já provou que não é exatamente a especialidade deles, fazer coisa nova, e aconteceu o óbvio, né? Não se entenderam e nada funcionou. Bom, temos um episódio? Agora vamos para a pior decepção, não é mesmo? É isso aí. Nosso melhor, pior e decepção, meninos, melhor de vocês. Charles, né? Ele se mostrou e ele precisava se mostrar, além de tudo que a gente falou ao longo do programa, porque já começava aquele velho papo que a Aninha acho que ouve desde sempre, sobre questões de competências e tudo mais, assim. Eu acho que pra ele é muito importante isso, entende? E, como eu disse ao longo do programa, se tiver consistência, a gente ganha, porque a vida da Mercedes, não digo que vai mudar muita coisa, mas não vai ser tão fácil assim. Eu acho que não tem outra pessoa pra dar, tem que dar pro Leclerc mesmo, porque foi um belíssimo final de semana, né? Especialmente ali com essa... Deu a sorte do Antonelli ter um problema, mas eu pelo menos, particularmente, nunca descontei esse tipo de sorte, porque só tem essa sorte quem tá na posição pra aproveitar, e ele se colocou na posição para aproveitar. Então, que bom, né, que ele teve essa sorte, ganhou e deu uma emboladinha no campeonato, o que é ótimo. Meu melhor vai pra ele também, porque tudo isso que vocês falaram, e principalmente porque ele conseguiu dar uma abafada em todo esse barulho que fãs e imprensa estavam fazendo, né, de tirar ele pra merda por causa de 4 corridas cheias de problema. Não foram 3, 4 corridas que ele teve corrida normal e ele foi mal. Foi, cheio de problema mesmo, né? Então, ele ter conseguido afastar esse barulho e ter conseguido trabalhar pra caramba, né? Que o Brian falou também na classificação, né? Tu trabalhou pra caralho, né? Então, valeu a pena todo esse trabalho que a gente teve. Foi uma evolução durante o final de semana, claro, não tem? Exato. Então, o fato de ter conseguido ter essa evolução, de ter ficado bem clara essa evolução, né? E ter mostrado que, assim, ele não deixou de ser o piloto que ele é, ele não esqueceu como se dirige. Então, foi muito importante, realmente. Pior. Lance, né? Não tem como, né? Porque ele não entrega desempenho, não entrega carisma, não entrega entretenimento, não entrega... entregas comerciais, ele não entrega nada. Ele tá totalmente picolé de chuchu na essência. E fazia muito tempo que a gente não dava um pior pro Stroll, e a gente nunca pode deixar de esquecer que o Stroll é o pior desse grid. Ele é o pior desse grid, né? Porque mesmo o Bottas querendo ser animador de torcida, ele ainda assim é melhor que o Stroll. Então... Eu acho que o Bottas claramente não tá mais afim, né? Já tem tempo, mas ele pelo menos tá ali entregando, né, o que dá com um carro que é ruim, né, o carro da Cadillac é ruim. Tá perdendo do Pérez, que não é bom, mas, o Stroll ganhou do Alonso na classificação na última corrida, né, e em Silverstone também, incrivelmente, o que ele não fazia desde 2024. Quer dizer, não dá pra dizer que tá entregando nada, né? Pois é. Mas de pior, eu vou com a Cadillac de novo, porque eu acho que os problemas que eles estão tendo agora já não era para ter, entendeu? Já era para ter consertado. Como eu falei da última vez, se o freio tivesse pegado fogo na volta 50, é uma coisa. Freio pegar fogo na volta 2, não é possível. Não é aceitável para uma equipe de Fórmula 1. Meu pior vai para a asa traseira do Verstappen, que pela segunda corrida seguida acaba com a corrida dele. Não que a Red Bull esteja maravilhosa, mas assim, é o tipo de problema, e aí eu vou usar inclusive o teu raciocínio, o Felipe, que assim, você já sabe que esse problema existe, já aconteceu antes. Não é para acontecer de novo. Já tem que estar no pipeline de vocês para resolver. E é um problema que você não pode ter. Exato. Porque é fatal, literalmente, como a gente já viu, né? Na Áustria
e agora viu de novo aqui nesse GP de Silverstone. Exatamente. Não é possível ter esse tipo de problema. Exatamente. E decepção? Cara, eu acho que eu vou colocar o finalzinho da prova. Porque, salvo que a gente já fez as defesas do começo do programa aqui, acho que a prova se desenhou pra ter um final legal, sabe? E a gente não teve. Mas é só por isso, assim, mas muito mais por questão de poxa, que pena, do que a culpa é desse ou a culpa daquele e tudo mais. Assim. Não, acho que foi decepcionante o problema do Antonelli, porque a gente foi roubado de uma briga, né? Pela vitória, que é sempre bom. E o final atrás do safety car é anticlimático, né? Porque simplesmente a corrida acaba. Não tem nenhuma emoção, não tem... É tipo, ok, terminou. Cumprimos o que nos propusemos a fazer, então é isso, encerrado. Não é legal. Eu vou botar minha decepção. Eu acho que o fato de os pilotos terem ido pra brita é atolado na corrida de Lego, sabe? Eles foram burros, e aí a gente não teve uma corrida de Lego... Foi engraçada, é claro, né? Tô rindo dos vídeos até agora. Mas podia ter sido mais, que nem foi a de Miami, entendeu? Que foi realmente hilária. Então é isso, fica aí a minha nota de repúdio pros pilotos que foram pra brita, incluindo Charles Leclerc. Porque a gente queria ter visto... eles na bagunça mesmo, se batendo, destruindo o carro, aquela coisa, né? Divertidíssima. So box. Enfim, temos um episódio. Como sempre, precisamos agradecer aos nossos apoiadores. Aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E nosso agradecimento nominal vai para... Anderson da Rosa, Carol Polita, Isabela Marques, Ed Silva, Felipe Soeiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Jaime de Oliveira, Rafaga Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Costermani e Bruna Soares. Então, como sempre, muito obrigada aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco. Sem vocês, não estaríamos aqui. E para quem quiser falar com a gente, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, X, enfim, que seja no Instagram, no Blue Sky. Podcast Boxboxbox é o nosso YouTube, nosso canal do YouTube, onde vocês também podem ouvir os nossos episódios e podem ver as nossas lives, né? E podcastboxboxbox@gmail.com é o nosso e-mail, que também é a nossa chave do Pix, caso vocês queiram dar aquela ajudinha pontual aí pro nosso cafezinho. Não se esqueçam também de avaliar sempre o nosso podcast com thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, 5 estrelinhas, enfim, o que o seu tocador de bolero permitir para aumentar o nosso engajamento. Então é isso. Muito obrigada, galera. Beijos e box. Valeu, box.